faz um vereador? Para quem está assistindo e entender o papel da importância na escolha do voto como seu candidato a vereador. E o vereador pode e tem o poder de fazer muita coisa, hein? Eu vou falar do básico, que é aquilo que é rotina dele: legislar e fiscalizar. Se a gente tiver vereador atuando na legislação de interesse do povo, atuando e legislando em interesse em favor daquilo que é necessidade do povo. Um exemplo. Por exemplo, a taxa de lixo, por exemplo. A taxa de lixo foi discutida na nossa Câmara, teve uma discussão toda conturbada, 13 ou 14 vereadores votaram para uma medida que até hoje a gente não viu efeito na cidade, efeito prático. Sobretaxou a população, é uma reclamação geral, e a gente não viu o benefício disso. Uma lei nacional que exigiu. Por que outros municípios não fizeram? Cadê? Onde é que, o que está sendo feito com o recurso dessa coleta? A iluminação pública é um outro exemplo. Foi feita uma parceria público-privada para aplicar um recurso que estava no caixa da prefeitura para trocar as luminárias da cidade. Precisava dessa parceria? Cadê o vereador para fiscalizar? Por que a própria prefeitura não fazia? E não fazia de forma eficiente, eficaz e efetiva, né? Aqueles princípios da administração pública. Um outro exemplo, a gente pode falar da concessão. Tudo isso trabalho do vereador, seja na legislação, seja em aprovar a cobrança de novos impostos, seja na fiscalização. A questão que eu ia dizer da Sanesul, da concessão da empresa de água aqui. Como é que foi negociada essa nova concessão por mais 25 ou 30 anos, que eu já não me lembro qual é o período. São exemplos que afetam o dia a dia do contribuinte, do cidadão, e que passam ali pela Câmara de Vereadores. O exemplo mais simples do que esses é o orçamento anual. Dourados tem um orçamento, uma arrecadação, trabalha com a receita, né, de 1 bilhão e 800 mil. E como é distribuído esse orçamento? Tudo bem que ele é de iniciativa do Executivo, é o Executivo que elabora a lei orçamentária, mas manda para a Câmara de Vereadores, que deve não só carimbar, mas ela pode contribuir modificando essa lei. Pode verificar aonde está sendo a destinação das verbas que não sejam carimbadas e dizer, não, mas isso aqui Exato. merece tal tratamento. Se há mais de 10 anos não se constroem escolas melhoradas, se o salário dos professores vem sendo defasado, se a categoria não recebe o piso, no caso da educação, né, tem inúmeros fatores. Eu nem falei anteriormente na minha primeira parte da resposta em relação ao PCC, o plano de cargo dos professores, que foi alterado por uma medida unilateral, sem negociação com a categoria, prejudicando boa parte da categoria de professores aqui do município. Tudo isso é papel do vereador. E voltando para o orçamento, é isso que você disse. Remanejamento de recursos ou aplicação, realocação de recursos, antes da lei ser aprovada, é uma medida possível pelos vereadores, que pode ser feita pelos vereadores. O que às vezes nem sempre a gente vê acontecer. Então isso é o trabalho do vereador, para além de ser a voz do eleitor lá na Câmara, porque ele representa os eleitores, ele representa a cidade, ele não tem o poder de decisão. O que deveria ser, assim, no meu ponto de vista, o papel do vereador depois de eleito? Voltar para as comunidades que elegeram ele e ter alguns conselheiros para poder orientar, para poder apresentar primeiras demandas e também para que ele pudesse ouvir em relação a determinadas situações que são de interesse daquela comunidade, como é que deveria ser o voto dele. Ou seja, um mandato participativo.